A desescolarização é um movimento contrário à ideia de que na escola é o único lugar onde a gente pode adquirir conhecimento. Pessoas desescolarizadas acreditam que podem aprender em diversos lugares, como na rua, na ecovila, em casa, na internet, com qualquer pessoa, em com qualquer lugar. experiências. E em qualquer lugar. Nos finais do século XIX, Napoleão começou a avançar pela Europa, alcançando finalmente a Prússia, onde o seu exército voluntário de agricultores conseguiu derrotar os soldados profissionais do rei da Prússia. Esta humilhante derrota levou o rei da Prússia a criar em 1819, pela primeira vez na história, o ensino obrigatório a nível nacional e a fazer com que ele permanecesse. A teoria dele, atribuída ao filósofo alemão Fichte, era que forçar as crianças a irem à escola desde pequenininhas as tornaria mais leais e receosas ao poder do Estado do que à autoridade dos pais. Se não fossem à escola, pessoas armadas viriam a buscá-las. Se elas ou os pais tentassem resistir, a polícia podia aprisioná-las ou matar os pais rebeldes. Os miúdos não eram parvos, sabiam que os pais não tinham outra escolha senão mandá-los para a escola e que, consequentemente, o Estado era mais poderoso que suas próprias famílias. Fichte e o rei raciocinaram que estas crianças se iriam tornar bons soldados, respeitando o poder estatal. Além disso, o rei queria soldados que não questionassem as suas ordens, mas que imediatamente fizessem o que lhes era dito. Assim, o sistema escolar prussiano instituiu um sistema de proibição de interrupções. As crianças nem sequer podiam fazer uma pergunta sobre o tópico que estavam aprendendo, a não ser que antes perguntassem: posso fazer uma pergunta pondo o dedo no ar e esperando autorização. Deste modo, ficavam corretamente socializadas, ou seja, aprendiam a respeitar e não a questionar os detentores da autoridade. Meu nome é Tânia Mujica, eu sou instrutora de meditação, mediadora de conflitos e eu sou uma das famílias adeptas à desescolarização. Meu filho é Israel e ele é desescolarizado já há quanto tempo? 3 anos aproximadamente. E estou aqui também com a Bianca, que ela é desescolarizada há quanto tempo? 2 anos. Quantos anos vocês têm? 15. 17. E eles vão contar um pouquinho da sua experiência, o que realmente é a desescolarização e os mitos que estão por trás disso. Eu queria só deixar uma coisa antes, porque tem muitos que se confundem. A desescolarização seria o unschooling com o homeschooling. Porque o homeschooling, ele é seguir a grade escolar, só que na escola. A ideia de desescolarização é você não seguir a grade escolar, você estudar os temas que você quiser. Então, por isso é uma coisa muito vaga que poderia ter 3 opiniões. Porque o mesmo jeito que eu estudo, não exatamente seja o mesmo jeito que a Bianca estude e tudo mais. Bom, basicamente, como eu estudo, ele é muito dividido em vivências com conteúdo, com teoria. Então, por exemplo, os dias que eu tô aqui em casa, por exemplo, dia de semana normal, eu pego e vou estudando temas mais, tipo, que eu sinto de estudar, o que a minha mãe me passa, às vezes minha mãe me fala: não, filho, eu acho que você podia estudar isso. Coisas que me dêem interesse, então, por exemplo, e coisas que sejam prioridade para mim. Então, por exemplo, educação financeira, autoconhecimento, meditação, são coisas que eu estudo mais vivenciamente, de vivências, sobre empreendedorismo, esse tipo de coisa eu acabo estudando mais em casa, assim. E dividido nessas coisas em casa também em vivências, que eu vou fazendo com cursos, com imersões, com coisas do tipo, por exemplo, imersão de inglês e tudo mais. Então eu acabo estudando mais assim, normalmente. Os métodos que eu estudo, mas como eu faço meio que para definir os temas, eu defino eles por prioridade. Então, tipo, eu vi a questão que foi uma das coisas justamente para eu acabar saindo da escola, a questão de prioridade, porque eu acredito que tudo que você aprende na escola, você vai usar pelo menos uma vez na vida. Nem que seja fazer o Enem, mas você vai usar pelo menos uma vez na vida. Mas vale muito mais a pena, pelo menos pra mim, assim, eu acho, imagino que pra maioria, vale muito mais a pena eu pegar e aprender uma coisa que eu vou usar 500 vezes ou 700 vezes na minha vida, ou até mais, e não estudar essa coisa que eu vou usar uma vez. Talvez, quando você já é velhinho, eu fale, já tenho estudado vários temas, às vezes eu falo: não, tô com vontade de estudar aquilo, pode dar vontade, mas priorizar primeiro o que eu vou usar mais vezes, que será a prioridade, tipo, priorizar o que será a prioridade, né? E cada uma prioridade diferente. Do jeito, pra mim, a prioridade de estudo seja educação financeira, empreendedorismo, pra outra pessoa pode ser completamente coisa diferente. Então, tipo, tem coisas que eu acabo também estudando
dividido, tipo, permacultura estudo em livros, aqui em vídeos, e também estudo em vivências e tudo mais. Então, eu agradeço muito a minha mãe por me disponibilizar muitas vivências assim, tudo mais, que ela me patrocina. E você, Bianca? Bom, para mim, a desescolarização, ela veio muito de um processo de entender que, na verdade, eu estou aprendendo com a vida, né? E que realmente tem muitos valores que são essenciais hoje, que não estão sendo levados em consideração na escola. E que, para mim, foi desperta essa questão de que estava fazendo uma falta na minha vida. E essa falta de coerência com o que eu queria trabalhar como ser humano, na vida, com que a escola estava me preparando para, que foi, acho que, um dos principais fatores que me levou a querer desescolarizar. Tipo, na verdade, no começo eu me senti confusa, assim, porque a nossa sociedade não tem um parâmetro, tipo, é só ir pra escola, esse é o caminho do jovem, né? E depois, se ele decidir, tipo, não tem a opção de você decidir não ir pra escola, assim. Quando você decide não ir pra escola, pra mim foi um lugar que eu me encontrei num lugar que eu tinha que criar agora a minha realidade. Então, eu fiquei, a princípio, confusa. E aí foi a vida, assim, o universo, assim, me mandou uma viagem. Nessa viagem, tipo, aconteceu uma bela desconstrução. Porque eu aprendi que realmente tudo isso que a gente estava buscando aqui na cidade, tipo, o que a escola nos prepara, tipo, para ter um emprego, para poder ter dinheiro, para poder sustentar nossa família. Eu aprendi que isso era uma ilusão. Quando eu cheguei numa cidadezinha pequena, que foi onde minha avó nasceu, e lá, tipo, o aluguel de uma casa, pode ter sido uma exceção, assim, mas o aluguel de uma casa era R$50 por mês. Então, tipo, era uma casa boa, num lugar lindo, com natureza e, tipo, uma pequena cidade, assim, né? Então, tipo, tinha convívio, tinha eventos, tinha festas. E tudo ali com um nível de dinheiro, assim, tão pequeno. E aquilo, pra mim, ressignificou, assim, o contato do ser humano com a vida, né? E aí, depois disso, eu já tava, assim, tinha alguns conhecidos que estavam já me inspirando, assim, amigas. E inspirando, eu já era vegetariana, né? Tipo, inspirando a ter um olhar diferente para o mundo. E para a espiritualidade também, né? Entender o sentido da nossa vida aqui. E aí eu comecei a estudar xamanismo, comecei a estudar a interação do ser humano com a espiritualidade e com a natureza, né? E isso depois me levou, assim, a uma vontade de conhecer, tipo, as vidas alternativas que me foram sendo apresentadas. E esses projetos foram me mostrando como já tinham seres humanos que estavam trabalhando, tipo, para criar um novo sistema de vida e que era uma convivência que eu queria ter, tipo, ainda é um lugar que eu quero chegar, assim, morar numa comunidade. E eu percebi, assim, que para eu chegar lá, numa vida que era gostosa, harmoniosa, simples, eu não tinha necessidade da escolarização, nem de uma formação, nem de um emprego, nem de dinheiro, assim, tipo, todas as coisas que antes eram, tipo, o caminho que eu ia seguir, né? E aí hoje, eu, assim, com todas essas informações que eu colhi, aprendi a ser um ser humano mais ecológico, diminuir meu lixo, comecei a comer orgânicos, né? E fui me despertando com isso, com essas convivências. Eu passei a fazer retiros para jovens, que o Israel, inclusive, frequentou um. E ainda, tipo, é um plano que eu tô bolando, assim, mas é uma saída de convidar os jovens um pouquinho para essa realidade mais simples, né? Que lindo! E vamos falar um pouquinho de escola, então, né? O que é escola para vocês? Como vocês enxergam a escola, a situação atual da escola e das pessoas que estão dentro? Porque vocês já fizeram parte, né? Eu vejo como algo que não evoluiu, assim, porque você pega um carro de hoje em dia, um carro de 150 anos atrás, completamente diferente, totalmente diferente, evoluiu muito, né? Aí pega um telefone, um computador. Todas as coisas 150 anos atrás eram completamente diferentes. Você pega, tem foto provando. A escola de agora e a escola de 150 anos atrás, a mesma coisa, não mudou nada. Então, basicamente, o que aconteceu foi que ela não evoluiu. A escola foi criada na época industrial. Ela foi criada para criar o quê? Para criar pessoas para trabalhar nas indústrias, porque elas foram criadas, precisavam de mão de obra. Então, elas foram criadas para trabalhar para o governo e para trabalhar com a indústria. Por isso que a gente trabalha com, o sinal tocando igual, é idêntico, assim, o sistema de uma indústria, sabe? E tem aquela frase de Napoleão, né, que, tipo, é absurdo, assim, quando Napoleão, ele decidiu criar as escolas, ele falou, tipo, vamos criar um sistema para
tipo, já criar, tipo, funcionários para essas máquinas que a gente está criando, né? Tipo, para esses mecanismos e, tipo, cadê o lado humano nessa história, né? A gente falou sobre a escola e eu acho que o input, sabe? Ou seja, que, de uma maneira resumida, assim, a gente poder dizer qual foi o momento que foi, acho que o gatilho que fez vocês quererem sair da escola? Foi um ano no qual eu havia tirado notas muito baixas, de 4 para baixo, assim, durante o ano inteiro. E chegou no final do ano e o conselho falou que só me passaria, tipo, o conselho ainda teria que me passar se eu tirasse 10 em todas as matérias. E isso faltava uma semana pra prova, 2 semanas pra prova. E tipo, nossa, eles não estavam botando mínimo de pingo de fé, né? Afinal eu tinha tirado menos de 4 em todas as provas. E eu tava me achando que eu era burro pra caramba, que eu não sabia de nada e tudo mais. E eu comecei a estudar e chegou na final, eu tirei em 10 quase, teve uma que eu tirei 9,5, mas em todas as outras matérias 10. E o governo me passou. O governo o conselho me passou. E nesse momento eu percebi que eu não era boa, só não tinha uma motivação real pra fazer. E aí eu percebi, não, então eu vou estar em casa e vou fazer a minha motivação lá. E até então, Israel sempre tirava notas boas na escola, nunca teve problema. Este ano foi um ano muito crítico e que, quando ele me contou o que estava acontecendo, foi os professores não respondiam por que ele tinha que estudar tal matéria, por que tinha que estudar raiz quadrada, por que tinha que estudar... Ele perguntava e não respondia. E isso foi desmotivando cada vez mais ele, porque não tinha motivação. E não tinha motivação porque não tinha motivos para poder fazer aquilo, né? Bom, aí depois desse ano, assim, que tirei a nota tudo mais alto no final do ano, aí teve uma sacada, assim, muito grande. E aí a minha mãe começou a pesquisar, ela pesquisou inicialmente, né, essa desescolarização. A gente encontrou um vídeo e tudo mais sobre desescolarização muito louco, que era um filme de criança sendo robotizada, sabe? Como chama o vídeo? Esse é o documentário? Educação Proibida. Educação Proibida. Eu vou colocar nos comentários. É Educação Proibida. E a gente viu esse vídeo e foi um choque e tudo mais, a gente viu que aí era o caminho, mas não estava preparado assim para simplesmente sair da escola. Eu não tinha esse costume e tudo mais de conseguir fazer os negócios certinho e ia chegar em casa, porque até o começo a nossa ideia era, inclusive nos primeiros meses, foi estudar os mesmos temas que a escola. Que é homeschooling, né? É a mesma coisa que você estuda na escola, estudar em casa. Depois que a gente passou pro unschooling. Então eu passei mais ou menos assim, período de 1 ano e meio, desde esse primeiro. Eu comecei a estudar um pouco tipo, em casa também sobre isso, tudo mais, sobre aprender, sobre técnica de aprendizagem e tudo mais. E aí eu saí da escola, né? Quando a minha mãe sentiu que eu tava preparada. Mas é de cada um tempo, né? Eu era meio lardinho. O meu processo de desescolarização, eu lembro que foi, assim, é uma coisa que eu não acesso muito, assim, depois que eu saí, parecia que eu tinha, tipo, deixado um passado sombrio pra trás. Mas era como, assim, eu olhava pros jovens, assim, e via aquilo. Eu lembro que a frase que ficou mais viva foi tipo, eu não acredito nisso que está acontecendo aqui. Eu acho que isso é bom? Não, não acho que isso é bom. Eu acho que isso está produzindo algo de bom? Não, não acho, não vejo isso produzindo nada de bom. Eu acho que se a gente estivesse em outro ambiente, eu e esses jovens aqui, eu e todas essas pessoas aqui, os funcionários, tipo, se a gente não tivesse tantas regras, tantas imposições, tivesse muita mais liberdade, sabe? Tivesse um cenário... Essa liberdade eu associo ela com a natureza. Eu olhava exatamente para as árvores fazendo essa reflexão. Se a gente tivesse um cenário mais natural, a gente poderia ter outra interação. E então, como eu percebi que eu não estava acreditando naquilo, eu falei, eu não quero depositar minha energia aqui. Eu estou vindo todo dia aqui, estou colocando tipo, minha presença nesse projeto, nessa instituição, por mais enraizada, né, arraigada que ela esteja na sociedade, tipo, eu não estou acreditando nisso. Então essa foi a frase principal assim, de motivação para eu querer sair. E o meu processo foi eu chegar até minha mãe um certo belo dia e falar, mãe, eu não consigo mais voltar para a escola. E eu expliquei tudo para ela. Tipo, foi um processo difícil, porque ela nunca tinha ouvido falar de desescolarização, mas eu já tinha. Já estava vendo tipo, esse documentário Educação Proibida. Então eu já estava tipo, nesse movimento dentro da escola, mas chegou um momento que ficou insuportável na minha realidade. Olha, imagina como deve ser difícil, né? Porque no caso de Israel, eu que propus Israel.
né? Eu mostrei para ele o documentário e quando ele falou, ele voltou do documentário falando assim, bora mãe, quando que eu saio? E realmente assim, é uma coisa que para toda mãe dá pavor, medo, né? No caso da sua mãe, né? O desconhecido, né? Que é isso? Como assim sair da escola? E no meu caso, mesmo que eu tinha proposto, eu me cagava de medo de tirar meu filho da escola. Porque, e se eu errar? E se ele perder um ano? E era muito cis, assim, né? Tanto que durante 1 ano e meio, uma mistura de preparação com enrolação, talvez, da gente, ele continuou na escola e a gente, peraí, o que você precisa para sair da escola? Precisa se tornar autodidata, aprender ferramentas para se focar mais, para organizar mais, para fazer mapas mentais. E foi realmente se preparar, mas também porque eu tinha muito medo. Pois no momento que Israel precisou sair da escola, eu também precisei sair da escola. Mesmo que eu já não ia à escola há muito tempo, a escola estava na minha cabeça. Então, o processo de desescolarização é uma coisa de desconstruir o que a gente imagina do que é o caminho certo para adquirir conhecimentos. Tanto é que as perguntas mais comuns que fazem em Israel, imagino que a Bianca também, nossa, e agora? Como você vai entrar na faculdade? Como se tivesse mesmo que entrar na faculdade e esse é o caminho certo a seguir. E como vai arrumar um emprego, né? E o que você vai ser no futuro? Como vocês respondem a essas perguntas? Pra mim, pelo menos, eu vejo assim como algo bem simples de responder. Você faz supletivo se você quiser fazer, senão você vai ir para outro caminho. E você, que caminho quer seguir? Eu quero abrir uma empresa de criação de aplicativos, que eu já estou abrindo todo o processo de abrir essa empresa, e dar palestras. E você? Como lida com essas perguntas das pessoas e quais são os seus caminhos que pensa trilhar? Então, na minha história, assim, no começo, para eu lidar com essas perguntas era uma coisa muito difícil, porque eu era a minha própria fonte de apoio, né? Porque eu tinha que lidar com essas perguntas até com a minha mãe, assim, até com a minha família. E aí, com o tempo, assim, essas perguntas, tipo, eu já estava muito mais forte, assim, preparada para conversar com as pessoas sobre isso, assim. E também porque eu já tinha encontrado pessoas que eram exemplos de vida para mim e que eu percebia que na vida que elas estavam seguindo eu não precisaria, tipo, de todas essas funções que a escola talvez me preveniria, né? Que é o trabalho, a faculdade, o dinheiro. Tipo, esse trabalho empresarial. Então, acho que um chamado, assim, que eu sinto se você nunca pensou, assim, nunca teve acesso a descobrir que tem uma vida mais simples, que já está começando a ser criada aqui no nosso planeta, pelas pessoas, em várias regiões lindas do mundo, assim, praias, vida simples mesmo, que você possa, então, agora receber essa informação, sabe? Porque, para mim, escalar a minha vida entre conhecer essa realidade e estar aqui presente na cidade de vez em quando, trazendo um pouco dessa riqueza, né, desse néctar que eu vejo lá, para mim essa é uma parte da função da minha vida, do meu trabalho, assim. Por isso que eu levo jovens para lá e trago informações de lá para cá. Que mensagem você daria para as pessoas que têm interessado, um jovem, mãe, não sei? Eu daria, acho que uma frase, assim. Acho que eu daria 2 frases para a pessoa. A primeira frase que eu acho que eu poderia estar dando é que se você se sente bem do jeito que você está, não tem problema, continua do jeito assim. Mas se você sente que tem alguma coisa que você tem um chamado para isso, que tem alguma coisa te incomodando, você só vai saber testando, assim, você tem que testar. Tipo, se alguma coisa não dá certo de um jeito, não adianta você insistir naquilo, você tem que mudar a forma, né, de fazer e tudo mais. E também outra mensagem para quando eu estiver na caminhada é que não tenha medo de dar passos pequenos. Só tenha medo de ficar parado, mas tenha medo de dar passos pequenos, assim. Legal. E eu, para as mães, se a mamãe está interessada nesse tema, sente medo de dar este passo, é normal. E é ir com medo mesmo. Paz na sua mente e no seu coração. Porque paz interior independe do caos externo.